Como já estivesse gravando, né? Está sendo transmitido. Bom, vamos lá. Pronto, já estamos ao vivo no YouTube, tá? Pode começar. Então, bom, pessoal, boa noite. Nosso webinar de hoje é para falar de um tema de preocupação internacional. Nós já fizemos vários webinars por meio da Comissão de Direito Marítimo e Portuário da OAB do Maranhão, e hoje eu tenho o prazer de falar de um tema que vem sendo polêmico, não só no Brasil, mas em outros países. A International Maritime Organization já fez a convenção internacional para tratar do assunto, que é a bioinvasão por água de lastro dos navios. E nós, como temos aqui no Maranhão o segundo maior complexo portuário em movimentação de carga do Brasil, a gente não pode deixar de trazer esse tema também da decorrência do mês do meio ambiente que passou, que foi agora em junho. Nós fizemos algumas ações. Para quem não conhece, a OAB tem várias comissões que tratam de todos os temas da sociedade. A Comissão de Direito Tributário, Comissão de Direito Civil, Comissão de Direito da Família, Direito da Saúde, Comissão da Mulher e da Advogada. Temos a Comissão de Direito Ambiental e nós trabalhamos junto a Vitor Belo e a professora Isabela Pisse, que criou a Comissão de Desenvolvimento Sustentável, as ações do mês de junho, junto à Comissão de Direito Marítimo e Portuário. Fizemos aí o plantio na OAB, para quem acompanhou, com as placas de conscientização ambiental. Fizemos aí a ação de limpeza nas praias, fizemos vários webinars, fizemos vários podcasts para trazer o tema ambiental nos diversos setores. E não podíamos deixar de fora, ainda mais se tratando de uma comissão que trata de transporte marítimo, que trata do direito portuário, que trata de comércio exterior, o tema da bioinvasão por água de lastro. Eu tive o prazer de trazer, junto à Samara e junto aos membros da comissão, hoje o professor Newton. Ele é super especialista no assunto, já vem desenvolvendo um trabalho durante muito tempo, mas antes de eu passar para ele, eu vou passar para minha querida colega Samara Cavalcante. Ela, além de trabalhar na EMAP, ela é advogada, ela é técnica portuária na área ambiental, ela é pós-graduanda em Direito Ambiental pela Unitel e em Gestão de Riscos e Emergência Ambiental pela Unileia. Esse tema, pessoal, é muito importante, que o transporte marítimo é importantíssimo para o nosso país, é importantíssimo para o mundo. O Brasil, o comércio, o 95% do comércio exterior brasileiro é feito por via marítima, para quem não sabe, então esse é um transporte primordial entre todos os modais, é o que nós mais utilizamos. Já falamos muito aí de intermodalidade, falamos muito de escoamento de carga pelo Arco Norte, vindo do Centro-Oeste, falamos aí da expansão dos terminais de uso privado, falamos de desestatização dos portos públicos, né, para vir a iniciativa privada, então tem muita coisa na pauta. Falamos de BR do Mar, que é a ampliação da cabotagem no nosso país, então tem muita coisa acontecendo que vai envolver primordialmente o transporte marítimo de cargas. Temos, para tratar do assunto, a IMO estabeleceu a Convenção Internacional para Gerenciamento da Água de Lastro e Sedimentos, e hoje o que se tem no país é a norma da Autoridade Marítima, que é a norma 20. Não temos ainda uma lei que estabeleça para consolidar de fato esse assunto, e aí o professor Newton vai explicar um pouco mais, vai entrar com profundidade nesse assunto que é tão apaixonante por todos nós que atuamos na área marítima, na área de comércio exterior e na área ambiental. Então, são instrumentos que nós temos. Hoje, esse procedimento, que é a fiscalização da água de lastro, ela é feita pela Autoridade Marítima. Em outros países, empresas, a iniciativa privada faz também, em alguns países a iniciativa privada tem essa prerrogativa, e aqui no nosso país, como estabelecido pela IMO também, é de competência das autoridades marítimas de cada país. E aqui o nosso é a Marinha do Brasil. Samara, minha colega, fique à vontade para fazer sua explanação, fala um pouco da EMAP, fala um pouco aí da tua atuação como advogada, como técnica ambiental, e depois a gente segue aí para passar para a nossa palestra da noite. Obrigada. Boa noite, doutora Nájila, professor Newton. É uma honra, né, estar aqui hoje, podendo
trocar, né, conhecimento e ter muito conhecimento, né, com o professor Nilton, que vai explanar para a gente aí muito bem sobre esse tema, né, de suma importância para a gestão ambiental portuária. Como a doutora Nájila falou, eu sou técnica ambiental, né, há 13 anos. Atualmente estou atuando na fiscalização e gestão de emergências ambientais. E na autoridade portuária a gente tem tido uma preocupação com a água de lastro na questão do monitoramento. A água de lastro tem uma grande preocupação na questão do impacto, né, do lançamento, né, do controle, que é feito pela autoridade marítima. A atracação é permitida após, né, o envio do formulário. A doutora Nájila já falou da norma 20, tem o anexo B, que é justamente o formulário de controle, né, de água de lastro, de troca de água de lastro. Então, a autoridade marítima ela faz esse controle junto com a Anvisa para a liberação da atracação do navio. E a autoridade portuária ela faz um monitoramento. Nós trabalhamos com monitoramento permanente, né, temos monitoramentos trimestrais, que é de biota aquática, sedimentos e também de espécies exóticas. E durante o período que a gente tem feito monitoramento, ainda não tivemos nenhuma espécie, né, bioinvasora, né, exótica bioinvasora, mas a importância desse controle a importância é muito grande, então a gente precisa sempre tratar esse tema, né? É um tema que sempre vai voltar enquanto a gente tem um pouco de insegurança jurídica, né? A gente tem poucas normas, né? Legislação, só temos a norma 20, né? E a IMO que trata sobre água de lastro, então a autoridade portuária tem trabalhado bastante nesse monitoramento e no cuidado, né? Na gestão, junto com a autoridade marítima. Nós temos diversos intervenientes que fazem parte do Porto Sem Papel, a Isamara. Exatamente. Aí, né, a liberação do navio, a atracação e desatracação é feita depois que todos esses formulários são processados no Porto Sem Papel e aí é feito, quando da atracação é feita todo esse procedimento da Capitania dos Portos, né, a Autoridade Marítima, a Marinha do Brasil é representada pelas capitanias locais e hoje o comandante Alexson Porto está aqui no Maranhão, mas a gente está falando em termos estaduais, mas é um assunto que nós tratamos globalmente aqui no Brasil. Na comissão nós já debatemos muito, tivemos um workshop na OAB para tratar de uma portaria que iria credenciar empresas, teve essa iniciativa de credenciar empresas e para poder fazer a gestão e a fiscalização, mas aí entrou em conflito com a autoridade marítima, porque é a prerrogativa e competência da autoridade marítima, então isso não chegou a se estabelecer. E, a partir daí, nós, na Comissão de Direito Marítimo, junto a outras comissões, passamos a estudar mais o tema, passamos a pesquisar mais, a falar com outras pessoas, a ter esse diálogo com a UFMA, ter esse diálogo com outras universidades também, e aí veio a iniciativa de chamar o professor Nilton, que já estuda isso há muito tempo, para mostrar a seriedade desse tema, para mostrar... Essa é a nossa função aqui também, professor, de trazer para a sociedade, de trazer para os advogados, não só para os advogados, eu gosto de dizer para todos os acadêmicos, muitas vezes é só os advogados que faz parte da OAB, mas não. Isso aqui, esses webinars a gente vai deixar salvo, ficam todos salvos no YouTube, então é uma oportunidade de pesquisa, é um conteúdo que vai ficar aí salvo para quem quiser assistir, para quem quiser que faça parte de suas pesquisas. E nós temos muito prazer, uma honra trazer o professor Nilton. Nós falamos aí que já nos encontramos na Conferência de Desenvolvimento Portuário da Vale, acompanhei a premiação dele na ANTAC, né, na Agência Nacional de Transportes Aquaviários, onde eu tive a oportunidade de trabalhar. Então, é uma pessoa que já vem aí com muita credibilidade no setor e para a gente é um grande prazer te ter aqui. O professor Nilton Pereira, ele é professor da Universidade Federal Fluminense, lotado na Escola de Engenharia Industrial de Volta Redonda, é pós-doutor, doutor e mestre em Engenharia Naval e Oceânica pela USP, é engenheiro de produção pela Universidade de Guarulhos e tecnólogo fluvial pela Universidade Estadual Paulista, coordena o Centro de Estudos para Sistemas Sustentáveis, vem coordenando diversos trabalhos sobre sustentabilidade marítima e portuária, descomissionamento de sistemas offshore, reciclagem de navios e plataformas de petróleo. Então,
É também detentor de 14 pedidos de patentes depositadas junto ao INPE, tem mais de 15 anos de experiência trabalhando em pesquisas, consultorias no setor marítimo e portuário, participou em conjunto com a PEC-TEM, Meio Ambiente do programa MSPOST, ciclo 1 da Vale, em conjunto com o Mining Hub desenvolvendo uma solução para a substituição do bunker oil em navios atracados, sendo a única startup selecionada para participar, desenvolver uma solução para esse desafio aí, que é o bunker, né? A gente está falando muito de bunker agora no BR do Mar. É autor de inúmeros artigos científicos publicados em periódicos nacionais e internacionais como o Marine Pollution Bulletin, o Journal Cleaner Production e o Naval Journey Engineering, entre outros. Membro da Sociedade Brasileira de Engenharia Naval, SOBENA, e é autor e organizador do livro Portos e Terminais, do Planejamento à Operação, que foi lançado em dezembro de 2020 pela editora Conceito. Professor Nilton, é um grande prazer te ter aqui pela primeira vez nessa nossa série de webinars aqui da Comissão de Direito Marítimo e Portuário, da OAB do Maranhão. Fique à vontade, pode iniciar sua apresentação. Pessoal, muito obrigada, doutora Nádia, também a doutora Samara, por essa oportunidade que vocês nos deram, né, de nos convidar para conversarmos aqui um pouquinho a respeito desse tema, que é um tema tão importante e tão relevante, né? A gente já estuda esse problema da água de lastro, aí, fazendo as contas aqui, mais ou menos, mais de 10 anos que a gente já vem estudando esse assunto, né? E ele não se esgota porque a cada momento ele vai desdobrando, e a ciência é isso, né? São novas descobertas que vão vindo sobre o mesmo problema, com várias pesquisas que vão sendo conduzidas não só no Brasil, como no mundo. Então, nós temos aí a oportunidade de trocar essas experiências com pesquisadores de outros países também, o que muito nos enriquece. Eu vou compartilhar com vocês, né, uma apresentação, e depois a gente pode voltar ao debate, né, e discutir efetivamente aqui mais alguma dúvida que vocês tenham, ou pontos que a gente queira esclarecer. Eu vou compartilhar aqui, então, a apresentação. E o tema da nossa apresentação, então, é impactos ambientais oriundos da água de lastro, né? Nós propusemos uma agenda aqui de conversa, né? Primeiro, um conceito geral sobre água de lastro, riscos genéricos envolvidos, né? Os métodos de prevenção e controle, pontos de atenção e conclusões. Então, nós vamos fazer uma apresentação sucinta, né? Mas a gente vai tentar, na medida do possível, aqui com o tempo que a gente tem, dar uma abordagem geral. A primeira pergunta, né, como professor, eu sempre gosto de estimular as perguntas, né, porque a gente nunca tem resposta para tudo e é bom que os nossos ouvintes também pensem conosco, né? Então, a primeira pergunta é: qual é a função do lastro em embarcações, né? A gente precisa, em primeiro lugar, lembrar que essas embarcações que a gente vê hoje, aí, por exemplo, em São Luís, né, esses navios muito grandes de aço que atracam aí no Porto da EMAP, que atracam aí no Terminal Marítimo de Ponta da Madeira, né? São embarcações muito recentes, né? A nossa história da navegação ao longo dos séculos se deu principalmente pelas embarcações de madeira, né? Então, um exemplo aqui que a gente vê é o caso das caravelas, né? Que eram embarcações de madeira, onde você usava um procedimento de calafetagem do casco, ou seja, usar um betume para que você pudesse unir as frestas aonde você tem entre as madeiras e proteger com algodão, de modo que você tentar evitar que entrasse água dentro do casco. Mas, basicamente, o lastro ele tem uma função garantir a estabilidade da embarcação quando ela está sem carga, consequentemente, garantir também o governo e a manobrabilidade. Então, na época das caravelas, o que a gente usava como lastro é sacos de areia, rocha e pedras, né, que serviam como elementos para fazer com que, quando a embarcação estivesse sem carga, o casco pudesse ficar mais imerso dentro da água para garantir a estabilidade dela, né? Ou seja, para que ela pudesse jogar menos de um lado para o outro, né? O seu movimento de balanço, e, ao mesmo tempo, o seu calado pudesse aumentar. Então, a gente usava esses instrumentos. Então, toda vez que eu ia descarregar uma embarcação e ela ficava sem carga, era necessário o manuseio do lastro sólido. E quando você ia carregar essa embarcação, você removia esse lastro sólido. Então, esse era o princípio que nós utilizávamos o lastro com essas finalidades de garantir estabilidade e governo. Com o advento do casco de aço, né, as coisas mudaram. Isso nós estamos falando de alguma coisa em torno de mais ou menos 130 anos atrás, né?
quando surge o casco de aço, começou-se a imaginar alternativas mais eficientes de se lastrear uma embarcação. Com isso, percebeu-se que a água poderia ser um bom elemento de lastro pela sua densidade e também pela sua facilidade de manusear tanto a sua entrada quanto a saída quando houvesse a necessidade assim de carregar ou descarregar uma embarcação. E, basicamente, né, então, que se propiciou, né, foi instalação de tanques de lastro, ou seja, tanques onde eu poderia armazenar essa água quando eu precisasse utilizá-la e depois descartar essa água quando não mais precisasse utilizá-la ou mesmo usar, eventualmente, o porão ou tanque de carga. Então, basicamente, o processo de utilização do lastro consiste, né, toda vez que eu descarrego a carga, o peso do navio diminui, né, consequentemente, o casco fica fora da água, eu coleto, então, água de lastro nos tanques específicos para ele. E uma vez que o porão de carga está vazio e os tanques de lastro estão cheios, garante, então, a estabilidade da embarcação, garante a governabilidade, o seu governo e a sua manobrabilidade. Então, a embarcação faz a viagem, que é a viagem que a gente chama em lastro. E quando ela chega no porto e vai carregar novamente, nós descarregamos a água de lastro, colocamos a carga dentro e enchemos novamente o porão e ficamos num ciclo contínuo durante 25, 30, 35 anos da vida útil de uma embarcação de aço. Ela é movida por essas operações de lastro e deslastro, né? Porém, a grande questão é que essa condição, né, hoje de nós fazermos viagens intercontinentais, né, do processo da globalização, né, onde começamos a explorar territórios, os navios foram aumentando de tamanho, nós começamos a perceber a partir da década de 70 que começou a haver problemas do ponto de vista de espalhamento de espécies exóticas, ou seja, espécies que não eram de um local começaram a surgir num novo ambiente. E aí se traçou um paralelo que esse problema que estava acontecendo em várias partes do mundo estava se dando em função desse movimento de água de um lugar para o outro, né? Desse processo de lastrear e deslastrear o navio. E os principais impactos que a gente tem são os impactos ecológicos, porque toda vez que você coloca uma nova espécie, uma espécie invasora num determinado local, né, você pode ter um impacto ecológico, porque ela vai afetar, né, a diversidade marinha daquele local, a biota local, né, vai comprometer aquele ambiente, porque, em geral, uma espécie invasora ela tende a ser mais predadora do que a espécie nativa, por isso que ela se estabelece, e, para isso, ela precisa encontrar as condições naturais adequadas, temperatura, salinidade, nutrientes, né, que permitam o seu estabelecimento. Então, também a gente tem que já ter em mente que, mesmo que eu tenha no tanque de lastro 3.000, 4.000 organismos diferentes, não são todos que vão se estabelecer, precisa haver praticamente as condições ótimas para isso, então são pouquíssimos organismos que conseguem se estabelecer no novo ambiente. Do ponto de vista econômico, por exemplo, toda vez que você pode afetar a questão da pesca, da indústria costeira, atividades comerciais, como lazer, né? E, por outro lado, você tem a saúde humana, porque, em geral, essa água de lastro é coletada em estuários, muitos estuários não têm tratamento da água e você pode trazer patógenos, enfermidades na água de lastro, por exemplo, como o vibrião da cólera, né? Que, em geral, nós sabemos que ele é altamente perigoso para o ser humano, né? E já foram detectados em várias embarcações, né, o vibrião da cólera, a salmonela, entre outros vibriões e vírus dentro dos tanques de água de lastro. Então, basicamente, essa é a questão que envolve os possíveis impactos da água de lastro, né? Ou seja, aqui a gente tem um retrato que a IMO, né, desenvolveu pelo projeto Globalast, um projeto pioneiro da Organização Marítima Internacional para tentar avaliar o risco que a água de lastro podia trazer em alguns portos do mundo, e o Brasil participou, né, logo no início da década de 2000 desse programa. Foi um programa muito satisfatório de entender o risco ambiental que a água de lastro podia trazer. E aqui a gente tem um mapa de pelo menos 10 espécies invasoras, ou seja, aquelas que não são desejadas em um lugar do mundo, e isso vão envolver, né, águas-vivas, vão envolver vibriões da cólera, por exemplo, vírus, né, vão envolver caranguejos, mexilhões, algas, né, tóxicas, que podem comprometer o ambiente, que já se espalharam em vários lugares do mundo, né? Então, a gente começa a entender um pouquinho mais dessa problemática.
No caso do Brasil, o mais famoso invasor nós temos é o mexilhão dourado. Então, o mexilhão dourado ele é de origem asiática e chegou na América do Sul aproximadamente na década de 90 do século passado. Ele entrou primeiro pelos portos da Argentina e depois se espalhou pelo rio Paraguai e Paraná, subindo o rio Paraguai-Paraná, e depois se espalhou também pela região sul do Brasil. Basicamente ali na Lagoa dos Patos, aquela região ali é uma região que é extremamente afetada pelo mexilhão dourado. E também ele subiu pelo rio Paraná, atingindo também as barragens, por exemplo, como Itaipu, que tem problemas de manutenção em função da aglomeração do mexilhão dourado. Ele é um invasor que nós não temos predador natural para ele. Então, ele causa, de certo modo, um desequilíbrio ambiental, social e econômico para o nosso país hoje. E aí a gente tem uma visão que nós temos complexos portuários no Brasil. Nós temos 37 portos públicos ao longo dos 8.500 quilômetros que nós temos aqui de costa. Temos uma concentração de portos mais na região sul-sudeste em relação à região norte e nordeste, e a gente pode dizer que nós temos 4 grandes complexos portuários. 3 estão ligados diretamente ao minério de ferro, e Santos como o maior porto público da América Latina, com cargas diversas. Então, eu chamaria isso de 4 grandes clusters portuários no Brasil, e os clusters portuários devem estar atentos à presença de espécies exóticas, elemento que já conta no índice de desempenho ambiental portuário da ANTAC. Então, a questão, como a doutora Samara comentou, que vocês são sempre muito bem pontuados, porque vocês têm o trabalho de monitoramento de espécie exótica no entorno da área portuária, é um dos elementos que pontua lá no IDA, já com uma preocupação também da Agência Nacional de Transporte Aquaviário, do ponto de vista de tentar identificar ou mesmo valorar os portos que já fazem esse monitoramento, que é um monitoramento preventivo. Então, ou seja, se você detecta a presença de uma espécie exótica, você já liga o alerta vermelho em relação ao possível dano que aquela espécie pode causar no ambiente. Então, olhando do ponto de vista dos 4 grandes clusters portuários, que nós temos aqui, por exemplo, Porto Tubarão, do Espírito Santo, Ponta da Madeira, no Maranhão, Complexo de Sepetiba, Porto de Santos, nós estimamos aqui que esses clusters têm importado alguma coisa em torno de 100 milhões de metros cúbicos de água de lastro por ano. Então, são volumes realmente grandes, porque, basicamente, são clusters de exportação, e o navio, em geral, chega em lastro para descarregar o lastro, para carregar carga. Então, nós somos grandes importadores de água de lastro. A gente importa muita água de lastro, e esse pode ser uma questão de atenção que nós temos que ter em relação a isso. Bom, mas a água de lastro, então, como eu falei para vocês, começa a problemática na década de 70 e se busca aí uma solução para o problema. Então, em 1973, a IMO faz a primeira reunião para reportar esses problemas de espécie exótica. Em 1997, se propõe a troca da água de lastro como um método preventivo. Que significa isso? A água que você coleta no estuário, você troca essa água em alto mar de modo que você varia a salinidade da água. Então, você variando a salinidade da água, você diminui a probabilidade de uma espécie exótica se estabelecer num outro ambiente. Então, basicamente, esse é o princípio preventivo. Na década de 2000, inicia aquele programa global, acho que o Brasil participou. Em 2004, surge o texto da Convenção Internacional de Água de Lastro para que os países pudessem ratificar esse texto. Em 2005, o Brasil cria a Norma 20, então o Brasil está muito alinhado nessa questão da prevenção da bioinvasão por meio da água de lastro. Você vê que o passo foi muito curto, em um ano o Brasil já criou a sua própria norma, da autoridade marítima, e em 2009, por exemplo, os Estados Unidos criou os seus procedimentos. E aí, quando a gente está falando dos Estados Unidos, nós estamos falando do estado da Califórnia, que criou procedimentos que chegaram a ser 100 vezes mais restritivos do que os padrões estabelecidos pela IMO. Então, tudo isso com a ideia de tentar inibir esse problema da bioinvasão. O método preventivo, como eu comentei com vocês, é o método da troca da água de lastro, que o princípio básico é a diferença de salinidade. Então, o que se faz? Se busca uma amostra da água que está no tanque de lastro, uma vez que se tira essa amostra da água, se verifica aqui pelo refratômetro qual é a salinidade dessa água.
Se essa água tiver em torno de 35 ou 37 partes por milhão, nós sabemos que é uma água de origem oceânica, porque a água de origem costeira de estuário varia mais ou menos entre 31 e 33 partes por milhão. E conforme você vai, né, se afastando da terra ou da costa, a salinidade do oceano tende a aumentar em função que vai diminuindo o aporte de água doce que chega do Planalto até os estuários. Então, esse é o princípio preventivo que a gente tem de trocar a água de lastro, né? E o fato de se trocar a água de lastro, consequentemente, diminuiu significativamente a quantidade de invasões, principalmente a partir do ano 2000, né? Dessas bioinvasões que são oriundas aí de água de lastro, né? Como a própria doutora Samara comentou, esse é o formulário de água de lastro, né? Onde, toda vez que se realiza a troca da água de lastro, é necessário, então, que seja registrado, né? Qual é a data, o horário, o local, a coordenada geográfica e a quantidade de água de lastro, qual tanque se trocou, né? E qual posição geográfica, porque se pode, então, fazer um trace, ou uma rastreabilidade da onde foi o ponto que houve a troca da água de lastro efetivamente, e a autoridade marítima, por exemplo, pode comparar se essa coordenada é uma coordenada que está a menos de 200 milhas da costa, ou mais de 200 milhas da costa, conforme o requisito da IMO estabelece para a troca da água de lastro, né? E ainda nesse sentido, então, a gente vê a evolução no tempo, né? Que eu estou trazendo aqui uma evolução no tempo sobre o assunto. Em 2014, a Norman sofre alterações no Brasil, né? Você tem uma redução no tempo de entrega dos formulários, né? Não existe mais a necessidade da troca, da segunda troca para as embarcações entrarem na região amazônica, né? Com o princípio preventivo de que a água salgada já não teria problema de ser despejada em ambiente de água doce. Em 2015, a convenção não entrou em vigor, mas aí os 45 países ratificaram, né? Os Estados Unidos, então, considera que nenhum tratamento a bordo, naquela época, a bordo dos navios era eficiente e propõe, né, do ponto de vista de se utilizar tratamentos em terra. Então, a gente começa a ver uma série de discussões sobre esse assunto, e aí a Suprema Corte, então, estabelece, né, nesse mesmo ano, que os portos devem considerar o tratamento de água de lastro em terra, por exemplo, receber essa água e tratar no porto, mas, em 2017, a convenção entra em vigor. Tá? Então, a convenção entra em vigor em 8/9/2017, e dentro dos parâmetros da convenção, ela estabelece que, 5 anos após a sua entrada em vigor, todos os navios deveriam ter sistema de tratamento de água de lastro a bordo para atender o padrão D2, ou seja, o padrão com o quantitativo mínimo de organismos que poderiam ser encontrados em 1 metro cúbico de água de lastro após o tratamento dado a bordo do navio. E aí a gente começa, então, a verificar, né, com o status hoje da Convenção de Água de Lastro, nós temos aí 91,2% da frota mundial aderiu à Convenção, com esses 86 países, e o objetivo era que somente 35% da tonelagem bruta mundial aderisse. Mas, a partir de 2017, muitos outros países aderiram à Convenção Internacional aqui de Água de Lastro, né? Os padrões de desempenho, né, conforme estabelecido pela IMO, né, então, basicamente, você tem o padrão D2 que estabelece a quantidade de células por metro cúbico, né, de plâncton maior ou igual a 50 micros, de 10 a 50 micros, né, menor do que 10 células. O vibrião da cólera, por exemplo, aqui, uma unidade formadora de colônia por 100 ml, né, o Staphylococcus também, né, e aqui o Escherichia coli também, tem aqui os critérios que foram estabelecidos pela Organização Marítima Internacional. O que significa dizer? Que toda vez que eu aplicar um tratamento na água, eu tenho que encontrar padrões ou resultados menores do que esse, né? Considerando aqui, por exemplo, esse caso, metro cúbico, ml e ml. Então, esses foram os padrões que foram estabelecidos. Bom, a questão é, chegamos ao fim, então, de um problema? Né? É uma pergunta, novamente, vocês veem que são várias indagações que a gente faz, né? E aí a gente tem, então, que a convenção estabelecia, né, que para novos navios que fossem entregues, né, a partir de 8/7/2017, né, que foi quando a convenção entrou em força aqui, ou seja, entrou em vigor, né, eles já deveriam ser entregues com sistema de tratamento a bordo. Então, hoje nós temos uma frota de navios que estão sendo construídas desde 2017, que já estão sendo entregues com sistema de tratamento a bordo. E os navios existentes, eles
tenham alguns critérios em função dos períodos em que eles iam fazer a sua docagem para avaliação do sistema de OPP, né? Ou seja, que é o sistema de prevenção de poluição por óleo, né? Então, ele tem que ter esse certificado. Então, se essa docagem fosse aqui a partir de 8 de setembro de 2014, né, ele teria aqui que já está atendendo o critério de ter sistema de tratamento a bordo aqui a partir de 2019. Se essa docagem fosse depois aqui da entrada em vigor em 2017, ele teria até 2022, com um prazo limite até 2024. Né? Então, esse aqui é o cenário que nós temos. Temos um cenário em que, a partir de provavelmente 2022 até 2024, todos os navios vão ter sistema de tratamento a bordo de água de lastro. Do ponto de vista ambiental, isso é muito bom, porque esses equipamentos, atendendo o padrão D2, nós vamos eliminar, basicamente, ou diminuir significativamente o risco, né, de bioinvasão. E os sistemas que são instalados a bordo dos navios também, obviamente, não é tudo a mil maravilhas. Você tem problemas da engenharia, principalmente os navios existentes, porque muitos navios não foram construídos para que depois pudessem ser instalados sistemas a bordo de água de lastro. Então, naturalmente, ocorre uma redução de espaço de carga em algumas condições, aumento de demanda de energia, dependendo do tipo do sistema de tratamento, vai ter que se lidar com químicos, sedimentos, a tripulação tem que fazer manutenção, tem a questão da confiabilidade, o sistema não pode falhar, né? Reposicionamento dos equipamentos a bordo do navio, né? O custo desses sistemas também não são baratos, nós estamos falando de coisas aí na ordem de 4 milhões de dólares, dependendo do sistema que a gente vai instalar no navio desse. Naturalmente, o armador sempre vai fazer a conta da vida útil que ele tem dentro do navio pelo custo de instalar um sistema desse, e não só esse, mas aí teríamos que falar de outros equipamentos para redução de emissões, por exemplo, CO2, como scrubbers também, que estão sendo demandados, enfim, que acabam penalizando o navio e ele acaba sendo enviado para o mercado de reciclagem. Mas aí seria um outro webinar só para tratarmos desse assunto. Mas nós temos hoje, por exemplo, pela Guarda Costeira Americana, aprovados 70 sistemas de tratamento de água de lastro a bordo, que no passado foi um gargalo muito grande, né? Os armadores ficaram com receio de comprar sistemas que eventualmente não fosse credenciado pela Guarda Costeira Americana. Né? Então, hoje nós já temos aí uma oferta grande de 70 sistemas credenciados pela Guarda Costeira Americana. Mas a questão é que, como o prazo é até 2022, né? Então a gente observa aqui que, por exemplo, 35 mil sistemas de água de lastro ainda precisam ser instalados em 40 meses. E aí você vai demandar os estaleiros significativamente, né, para que esses navios doquem, para que eles possam instalar esses sistemas de água de lastro. Né? Obviamente que isso vai causar, como o próprio autor diz aqui, vai causar um tsunami na indústria, né, por demanda desses equipamentos para atender o prazo estabelecido aqui pela IMO, o que pode eventualmente causar algum problema de entrega ou mesmo aí de ter sistemas disponíveis para todo mundo que tenha que instalar no prazo. Então, é um gargalo que pode surgir aqui para frente, como nós estamos vendo. Mas, de qualquer forma, outro ponto que é muito importante da gente considerar é que os navios estão crescendo de tamanho. Então, quanto mais os navios crescem de tamanho, o volume de água de lastro a bordo também aumenta. Então, nós estamos falando que, em geral, o volume de água de lastro a bordo representa alguma coisa em torno de 30% do deadweight, do peso morto do navio. Então, é um volume relativamente significativo. Dá para ter uma ideia, né, de quanto que se pode ter de água de lastro se você comparar pelo DWT do navio. Né? E esse movimento de crescimento dos navios não é só no segmento do granel, como nós vimos ali o caso desse navio graneleiro para transporte de minério de ferro, como nós temos também o movimento de crescimento no segmento de containers. Né? Então, nós temos aí já navios de container que já estão chegando a 24 mil teus. Esses navios com 24 mil teus, nós estamos falando de alguma coisa aí mais ou menos em torno aí de 40 mil, dependendo, 50 mil metros cúbicos de água de lastro a bordo desses navios também. É uma quantidade de água de lastro bastante significativa. Né? O caso do Ever Given, né, um navio grande, a gente vê que quanto maior o navio, maior o volume de carga, maior o volume de água de lastro também. Né? Então, você tem maiores navios, mais água de lastro, necessidade de sistema de controle e monitoramento dos tratamentos mais eficientes. Por quê? Quanto mais água você tem, né, e dependendo do tempo que você tem para tratar,
isso pode ser um requisito de que você precisa ter um tratamento que opere em grandes vazões, né? Então, é muito importante também a gente perceber esse outro lado, né, do sistema. Ou seja, você vai requisitar mais dessas máquinas na sua eficiência toda vez que esses navios estiverem lastreando ou deslastreando, que eles precisam aplicar o seu tratamento. Muito bem. Porém, um ponto de atenção, como eu tinha comentado com vocês inicialmente, é que nós temos a questão do sedimento nos tanques. Então, isso aqui é fotos que nós tiramos do trabalho que nós fizemos, né, num respectivo navio. Então, aqui era quando o tanque de lastro estava cheio, e aqui a gente consegue ver quando o tanque de lastro está vazio. Nós entramos dentro do tanque, você tem um acúmulo natural de sedimento. Isso todo navio tem, é um acúmulo natural, porque ele lastreia, em geral, no estuário, né? Você traz a areia da coluna d'água e, por diferença de densidade, essa areia se deposita no fundo do tanque do navio, né? E aí, depois, toda vez que tem um processo de troca de água de lastro, né? Você coloca água, tira a água, o sedimento vai se acumulando, parte dele se revolve novamente na coluna d'água dentro do navio. E esse é um problema ainda, por quê? Porque você pode ter organismos que sobrevivem aqui no sedimento toda vez que a água entra e sai. Alguns se inoculam, podem se inocular na própria parede da água de lá sem até a presença de oxigênio ou água. Então, são organismos muito interessantes daí da gente observar o seu comportamento biológico, né? E já está mais na área da biologia especificamente. Mas nós até fizemos aqui um trabalho muito interessante junto com a Universidade de São Paulo, no Departamento de Engenharia Naval, Departamento de Construção Civil, e isso está dentro dos trabalhos que nós viemos estudando ao longo desses 10 anos, mas basicamente, que nós desenvolvemos aqui um estudo, né, numérico experimental de uma proposição para a remoção de sedimentos no fundo dos tanques de lastro de navios, né? E os nossos resultados foram muito interessantes das simulações que nós fizemos, computacional e física, né, podendo, então, ter um método que talvez potencialize, né, essa remoção da água de lastro dos navios. E é uma série de trabalhos, também publicados internacionalmente, que usaram o nosso primeiro trabalho em 2013, que nós publicamos na Naval Journal Engineering, né, que depois foi se desdobrando como possíveis soluções para aumentar essa remoção aqui de sedimento da água de lastro, né, mudando algumas características da geometria do tanque, injetando água pelo fundo, fazendo com que esse material revolva. Então, esse trabalho que a gente mostra que é possível mitigar parte desse problema, né, do ponto de vista experimental. Precisaria depois avançar mais ainda nos desdobramentos futuros. Claro que também a instalação de sistema de água de lastro a bordo dos navios tem um impacto econômico, né? Isso aqui, só para vocês terem uma ideia, né, a gente falou 65 mil navios, esse estudo aqui do Wright, 2012, ele mapeou alguma coisa de 68 mil navios que demandariam, no tempo, sistemas de água de lastro a bordo, né? E navios com diversas capacidades, né? Com capacidades de até 1.500 metros cúbicos, de 1.500 a 5.000 metros cúbicos e acima de 5.000 metros cúbicos de capacidade. Então, nós temos muitos navios com bastante volume de água de lastro, né? E isso traz uma ideia do volume desse mercado de tratamento. Então, isso abre também possibilidade para os estaleiros que se especializem em fazer esse retrofit, que a gente chama, né? Fazer adequação do navio para sistemas de água de lastro. Então, nós estamos falando de um mercado aí de alguma coisa de 50 a 74 bilhões de dólares, foi estimado em 2012, e provavelmente vai ser maior em função agora da fila que você tem para adquirir esses sistemas, considerando a data de 2022 como um limite. Mas isso aqui traz uma ideia do mercado também de água de lastro, um mercado bastante potencial. E, por fim, então, o que a gente, nesse curto espaço, né, que a gente tem para falar, mas tentei sumarizar para vocês as ideias principais do tema, problemática e soluções, né? O que a gente traz é que a instalação de sistema de tratamento de água de lastro na frota de navios tenderá a trazer uma redução no risco de introdução de espécie exótica por meio de água de lastro. Por quê? Porque os navios utilizarão métodos a bordo, tanto na hora que ele coletar água de lastro, depois na hora que ele for despejar essa água de lastro, ele vai estar aplicando métodos combinados, por exemplo, filtração com radiação ultravioleta e eventualmente um biocida, né? Ou ozônio. Então, tem vários sistemas que operam com métodos combinados, pelo menos 3 métodos operando em conjunto,
para tentar reduzir a probabilidade dessas espécies sobreviverem, né? Monitorar a qualidade da água de lastro a bordo dos navios é uma ferramenta muito importante para prever o risco da bioinvasão, né? Então, esse é um ponto importante. Quer dizer, além de aplicar o tratamento, nós precisamos saber se esse tratamento está sendo realmente eficiente. Obter informações das embarcações em relação à origem da água de lastro, o tratamento aplicado também aumenta a confiabilidade no processo de controle das bioinvasões pelas autoridades nacionais. E treinamento e capacitação do pessoal, isso é fundamental, né? A IMO tem programas de treinamento e capacitação de pessoas para detectar espécies invasoras, né? Tanto na água de lastro, mesmo na área do entorno do porto, né? Bem como contar, né? O Estado contar com parcerias com as universidades e centros de pesquisa que auxiliem os portos também, né? Que auxiliem nesse processo de monitoramento, identificação, mitigação de risco. É muito mais barato você mitigar o risco do que você depois ter que conter a causa do problema, né? Depois que uma espécie se estabeleceu, você não consegue mais erradicá-la e aí os custos só aumentam. Isso é provado cientificamente, por exemplo, no caso do mexilhão dourado, no caso do mexilhão zebra nos Estados Unidos, tem vários estudos que é da casa de $1 bilhão o impacto de uma bioinvasão, né? E, por fim, remover os sedimentos dos tanques de lastro, né, de navios durante as operações de deslastro, ainda é um grande desafio para a engenharia naval, e sendo desafio, a gente continua estudando, né, e trazendo proposições e soluções para tentar mitigar esse problema também, como a gente mostrou ali na publicação desse artigo recente, de março de 2021. Né? Por fim, eu gostaria de deixar para vocês uma nota de que nós temos um livro que foi lançado em 2018, Água de Lastro, Gestão e Controle, pela editora Blusher. É um livro digital. Esse livro é gratuito, vocês podem fazer o download na internet desse livro. É só entrar no site da editora Blusher, consultar Água de Lastro, Gestão e Controle, pode fazer o download dele. Eu organizei esse livro contando com vários pesquisadores brasileiros que nos auxiliaram, compartilhando suas experiências, e isso traz uma pluralidade sobre o assunto também, né? Então, é muito, muito interessante vocês baixarem, quem tiver interesse em ler o livro. E, por fim, como a própria doutora Nádia já tinha colocado, né, nós lançamos agora, em dezembro de 2020, esse livro Portos e Terminais, né, do Planejamento à Operação, pela editora Conceito Atual. É um livro que está disponível, esse não está gratuito, não disponível no Mercado Livre, né? É um livro que tem 670 páginas, 17 capítulos. É um livro que a gente considera que é uma grande contribuição para o nosso setor portuário, né, porque nós temos poucas obras em português, né, que retratam a nossa realidade nacional. A gente cobre desde a parte do planejamento, operação, regulação, a parte ambiental. Nós temos aí uma boa... O livro ele é bem completo, né, trazendo experiências de grandes autores também aqui do setor brasileiro. Então, o passado não pode servir como mestre do presente, e toda tarefa pioneira exige do seu autor enorme esforço para perder a memória, porque o novo é o ainda feito ou ainda não codificado, né? O novo é, de certa forma, o desconhecido e só pode ser conceitualizado com a imaginação e não com certezas. Essa frase é do Milton Santos e eu agradeço muito a audiência de vocês. Muito obrigado. Obrigada, professor. Quanta honra. Que aula, hein? Que aula, Samara. Para quem trabalha no setor, é essencial a gente saber todos esses detalhes sobre a Convenção Internacional que o professor Newton trouxe, sobre o procedimento, como é necessário a água de lastro para o transporte marítimo. Ela é fundamental, a gente não tem como operar no transporte marítimo sem a água de lastro, que garante a estabilidade dos navios. E a Convenção traz aí a necessidade de até 2024 que todos os navios vão estar com um sistema de tratamento a bordo. Agora, isso vai ser um desafio também, né, professor? Porque eu não peguei aí na sua apresentação quantos navios ainda temos, mas tem essa última notícia de junho de 2021 que traz que 35 mil sistemas precisam ser avaliados ou aprovados para que eles sejam instalados em 40 meses. Então, ou seja, isso foi agora em 2021 e nós temos aí até 2024, que não é muito tempo, para ter essa questão equacionada. E ainda aí os navios estão crescendo, o volume de água de lastro vai aumentar, a preocupação das autoridades marítimas também, porque precisa de um preparo maior,
talvez do pessoal, e a IMO também, como o senhor trouxe, a IMO já está disponibilizando esse treinamento, e, né, a necessidade de mais controle dos sistemas de tratamento, que com esse sistema a bordo não vai ser preciso mais esse descarte ser feito a 200 milhas náuticas da nossa costa, correto? Ocorre que esse tratamento é o que uma dúvida que nós temos em relação isso para eliminar que essas espécies ingressem no navio no momento do carregamento da água de lastro. Isso vai afastar essas espécies ou vai... Porque isso gera também uma outra questão ambiental, né? Como é que porque elas só existe a bioinvasão porque nós temos o transporte marítimo que se desloca de um porto a um outro porto de uma outra região. Então, a bioinvasão é causada por nós também, né? Esse transporte de uma espécie, ela é feita pelo transporte marítimo, de um lado a outro do planeta, de um ecossistema a outro. A gente viu aí a hidrovia Paraguai-Paraná, tive a oportunidade de participar dos comitês do acordo, então, uma parte que sai do mar e vai entrar nos estuários e causou tudo aí a questão de Itaipu que nós acompanhamos. Então, como é que vai ser feito esse tratamento a bordo? Essas espécies vão morrer para evitar que elas ingressem? Ou isso aí é uma dúvida ainda que muitos têm, que tem muita gente aí que coloca essa questão, inclusive membros da comissão. O que o senhor diz, professor? Então, todos esses métodos, eles são métodos realmente de eliminação das espécies, né? Então, quando você vai... Primeiro, essa água ela vai passar por um processo sempre de filtração, porque quando você está coletando a água de lastro, você traz tudo que a bomba é capaz de puxar, a vazão dela. Então, você vai trazer desde organismos pequenos até eventuais organismos grandes. Por isso que na caixa de mar você tem uma grelha à frente, né? Uma tela de proteção para você evitar que grandes objetos adentrem. Mas você tem, às vezes, passagem de peixe, você tem plástico e micro-organismos diversos que estão na coluna d'água. Então, esses micro-organismos, todos eles, quando eles entrarem pelo sistema, né, sendo puxados pela água, a primeira coisa que ela passa é por um filtro, né? Então, essa água ela é filtrada e ali você já elimina organismos até mais ou menos, depende do sistema, até 100 microns, por exemplo, tudo já fica retido nas telas do filtro mesmo, né? E aí os organismos menores vão adentrar para dentro do tanque. Quando eles forem adentrar para o tanque, eles passarão e sofrerão um outro tratamento, por exemplo, com a radiação ultravioleta. Né? Porque qual que é o princípio da radiação ultravioleta? É você alterar o DNA dessas espécies. Então, quando você cria uma alteração no DNA desses micro-organismos, eles não conseguem sobreviver, eles morrem. E no último estágio, alguns desses sistemas de tratamento, ou você usa biocida, que é, por exemplo, dióxido de cloro, ou você usa desoxigenação, por exemplo. Você tira o oxigênio da água. Tem equipamentos que tiram o oxigênio da água com a ideia de eliminar realmente essas espécies, esses organismos aí. Né? E na saída, na hora que você vai despejar água de lastro, também você aplica um tratamento. Por quê? Porque tem vários estudos que mostram que, como você tem espécies que vivem no sedimento, que às vezes se inoculam na parede do tanque, elas podem ter, dependendo do tempo de viagem, ela pode sobreviver, né? Ou ela pode começar um processo de recriação dessas espécies dentro do tanque. Então, na saída, você aplica um tratamento também para tentar eliminar. Então, por isso que a ideia é realmente você eliminar as espécies que estão sendo carregadas para dentro do tanque de lastro. Entendi. Em relação à autoridade marítima, nós temos aí a norma 20, que é, na realidade, a única norma que trata aqui no Brasil sobre o tratamento, o procedimento de fiscalização e gerenciamento da água de lastro. E com essa evolução aí até 2024 em diante, com a renovação dos navios, né, tendo o sistema interno de tratamento da água, tendo o sistema a bordo, isso aí vai requerer também um preparo maior, tanto da autoridade, das capitanias, de todos os funcionários. Eu acho também que existe a possibilidade da iniciativa privada, como já existe em outros países, com a anuência da autoridade marítima, já que existe essa disposição da IMO, que a iniciativa privada possa também atuar, talvez, como já existe na Califórnia, obviamente que com a autoridade
Marítima, que é, né, a Coast Guard lá dos Estados Unidos, já traz outras empresas com a Coast Guard lá dos Estados Unidos, já traz outras empresas com mais tecnologia, que pode trabalhar de uma forma mais eficaz. Talvez, eu não sei se a autoridade marítima já vem discutindo isso aqui com outras empresas aqui no Brasil. Vai haver talvez uma necessidade de um preparo maior. Na prática, eu não sei, para ser sincero para você, eu não tenho conhecimento desse especial, não uma discussão nesse sentido, mas o país que eu sei que tem um modelo, vamos chamar, que terceirizou parte desse processo de fiscalização é a Austrália. Né? A Austrália ela tem um modelo diferente dos outros países. Né? No caso dos Estados Unidos, Canadá, a verificação não está na mão de terceiros, está na mão da Guarda Costeira. Então, a Guarda Costeira, que é o caso da Marinha do Brasil, ela que é responsável pela fiscalização dos navios. Né? E eu falo isso porque eu estive lá em 2013, conversamos com a Guarda Costeira, eles nos mostraram todo o processo. Então, não existe atuação da iniciativa privada, existe na Austrália, mas com acompanhamento da autoridade marítima deles, com a anuência. É como um serviço que vai a bordo do navio e, eventualmente, faz a coleta da água do lastro, coisa do sentido. Lá na Austrália, eles tem esse sistema, porque até pouco tempo atrás conversei com uma pessoa de lá, que é um brasileiro, inclusive, que trabalhou lá há muitos anos, agora está na Itália, e eles mantinham ainda esse modelo que eles tiveram lá, né? Eles criaram lá. Mas tudo isso vai depender, obviamente, como nós estamos comentando, né? Do grau de tecnologia que está sendo embarcada nesses navios, né? Esse grau de tecnologia a bordo desses navios. Hoje ele já tem até sistemas de registro automático das operações de lastro. Então, isso facilita muito e, às vezes, eles mesmos têm sistema de monitoramento da qualidade dessa água de lastro. Então, você teria que fazer o cheque desses instrumentos. Né? Cientificamente falando, o que se discute ainda são os critérios, né, dessas amostragens, porque um dos quesitos da IMA ele pede que você tenha, por exemplo, menos de 10 células por metro cúbico. Então, você está falando que é uma caixa d'água que você tem que olhar. Né? Então, estamos tentando desenvolver métodos agora que você consiga ter instrumentos mais rápidos fazer essa medição para atender os critérios D2. Ainda não está muito resolvido. Esse é um detalhe ainda que está um detalhe muito importante, mas que está se discutindo do ponto de vista científico. Né? Qual é o método com os modelos que possam ajudar nesse tipo de monitoramento pós o tratamento. Né? Mas esses equipamentos são certificados pelas entidades certificadoras. Para isso, eles precisam passar por uma bateria de testes. Né? Uma vez que eles passam por essas baterias de teste, eles precisam demonstrar a sua eficiência para que depois eles sejam efetivamente homologados. Então, do ponto de vista da homologação desses sistemas, eles atendem todos os critérios estabelecidos em função do parâmetro do padrão D2. Né? O que vai se ter depois são os controles do tempo, né? Porque todo sistema a gente sabe que ao longo do tempo perde eficiência, então você tem que saber qual que é o limite dessa eficiência. Mas são sistemas hoje, os jogadores só compram sistemas que são certificados. Né? E a homologação quem faz é a Organização Marítima Internacional. Né? Agora nós temos 70 sistemas que foram credenciados aí pela Guarda Costeira americana, né? Então eles já estão aí já vem fazendo o que a convenção, já vem fazendo bem antes do que a convenção internacional já estabeleceu. Eles começaram a certificar os primeiros sistemas em 2016. Se dado é público, tem o site deles, você entra, você vê que os primeiros sistemas homologados foi em 2016. E de 2016 para frente eles aumentaram bastante o número de sistemas. Eu tive uma instalação de certificação em 2013, depois voltei em 2016 em Baltimore e acompanhei lá o teste de um sistema desse. Então, o sistema fica correndo por 3 meses, e aí eles ficam coletando amostras, vai pegando água do estuário da região, vai tratando, você tem equipamentos de controle, tem um sistema muito bem planejado. Então, essas estações de teste, elas estão todas no hemisfério norte, não tem nenhuma na América do Sul. Então, esses sistemas são validados nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, né? Na Ásia também tem estações de teste em Singapura, se eu não me engano, acho que Singapura. Então, eles têm esses sistemas que depois as sociedades classificadoras, com função dos resultados, elas vão lá e dão a certificação
que esse sistema atingiu os padrões estabelecidos pela IMO. Excelente, excelente explanação. O nível é bem alto, né, para você atingir aquilo ali. Então, dá uma confiabilidade grande do ponto de vista de credenciamento das empresas que fabricam esses equipamentos. Né? São várias empresas do mundo fazendo isso. O nível é sendo discutido na comunidade internacional, os membros signatários da convenção, os membros da IMO, e são volumes grandes também, financeiramente falando. Né? Então, sim, tem muito trabalho aí, mas que já se chegou bastante depois da entrada em vigor da convenção. Doutora Samara, faça seus comentários, conversa com a gente aí um pouquinho também sobre sua atuação e a nossa palestra do professor. A palestra foi riquíssima, parabéns, professor Newton. Muitas informações aí, principalmente para a área... Participou aí do gabinete de crise do navio Stella Banner. Isso. E aí, bem, né, que a gente acompanhou aí de perto, infelizmente não teve assim um final, né, tão feliz, né, o navio infelizmente teve que ser afundado, mas foi riquíssima, né? Só informações riquíssimas, foi uma grande atuação, capitania, todas as empresas envolvidas, né, nas ações de contenção, né, de trabalhar para fazer a limpeza do navio, foi riquíssimo também, foi uma experiência muito, muito boa. E a apresentação do professor Newton foi importantíssima. A gente, assim, quem trabalha na área, essas informações são muito importantes, né? Quem trabalha e também quem quer aprender, né? Foi muitas informações aí que a gente sempre busca estar se atualizando, principalmente lá na nossa área, né? A autoridade portuária tem sempre buscado maneiras preventivas e está sempre acompanhando, né? As atualizações desse tema. E a gente espera mesmo que consiga, né, pelo menos que até 2024 a gente tenha uma evolução boa aí, né, para tratamento e para redução aí das espécies bioinvasoras, né, dos riscos, né, de bioinvasão. Então a gente aguarda que saia tudo conforme é esperado, né. Então vamos ver. Então é riquíssimo aqui cada informação aqui que a gente tem. Oi, doutora Nájila? Planejado pela IMO, planejado pelos países. Exatamente. E pelos especialistas aí que estão batalhando muito que já vem batalhando muito em relação à bioinvasão, né? Vai ser uma evolução grande, né? Para a questão tanto da gestão, né, ambiental, né, marítima. Então isso aí vai ser muito importante, uma evolução muito grande. Bom, pessoal, tratamos aí de várias ações do mês do meio ambiente de junho. Hoje a gente trouxe o debate para falar sobre água de lastro, bioinvasão por água de lastro. Professor Newton Narciso Pereira, um dos grandes especialistas que nós temos hoje no país, participa de várias reuniões nacionais e internacionais. A gente falou água de lastro, como ela é necessária para a estabilidade dos navios, ela faz parte do nosso transporte marítimo global, faz parte, o nosso país é um país maritimista, nós temos aí mais de 8 mil quilômetros de costa, nós temos aí aproximadamente 50 mil quilômetros de vias navegáveis, a navegação interior também vai ser expandida, apesar de somente 23% ainda feito aí de hidrovias, de vias de navegação interior, então tem muito a crescer, mas o nosso país é um país marítimo, é um país fluvial, nós temos muito. E aí a gente trata aí do ecossistema marinho, do ecossistema mundial. A gente está falando da área portuária na nossa comissão, a Comissão de Direito Marítimo Portuário, nós tratamos da parte de comércio exterior, né? Então, esse transporte é essencial para o nosso funcionamento, para o nosso desenvolvimento e para impulsionar o país, apesar de só ter 1% perante o comércio internacional, o Brasil só está em 1%, pessoal, apesar de 95% do comércio brasileiro ser feito por via marítima. Então, a gente tem muito que crescer, e essas questões ambientais, essas questões marítimas e portuárias, de sustentabilidade, elas são essenciais para a gente endereçar esses temas, uma problemática mundial, problemática nacional, e também levar que a OAB tem um papel primordial na sociedade, e são com esses debates que a gente leva para o Conselho, que a gente leva para o Congresso, a atuação dos advogados, a atuação não só dos parlamentares, mas dos advogados e todos os grupos de interesse da sociedade, que essas questões possam ser equacionadas. Professor Newton, suas palavras finais, por favor. Eu novamente gostaria de agradecer a doutora Nádia, a doutora Samara, pela oportunidade de estar aqui com vocês.
Doutora Samara, acho que nós estivemos juntos, não sei se você estava, mas na Semana do Meio Ambiente da EMAP, né? A gente Poluição falou sobre oceânica. poluição oceânica, exatamente. Justamente. Então, eu acho que é uma contribuição muito interessante a gente discutir esses assuntos, né? Pelo viés científico, né, que é o que a gente trabalha, né, com as evidências e com vários estudos que estão acontecendo, a gente vê que nós estamos, como país, estamos muito bem no sentido de que nós saímos na frente, fomos um dos primeiros países a ratificar a convenção, né? Então nós estamos fazendo a nossa lição de casa muito bem feita, temos normas que regulam, né, a atividade, temos aí a Convenção Internacional também, que hoje está trazendo um pouco mais de segurança à questão ambiental, né? E a gente sabe que daqui para frente a sociedade vai ser cada vez mais ativa na questão da sustentabilidade, na questão do meio ambiente, redução dos impactos ambientais, né? E essa é uma consciência que todos nós, como cidadãos, né, e como também empresa, né, organizações públicas e privadas, temos que ter, né? Então, se os portos, né, cada vez mais implementando as suas medidas preventivas, né, não é você dizer, não, mas isso não é minha responsabilidade, então não vou fazer porque depois vão me cobrar. Não, é você está se adiantando à cobrança. É essa percepção que a gente tem que ter, né? Porque se você detecta qualquer problema preventivamente, é mais fácil você corrigir do que depois que o problema já se deu, porque você também vai ter instrumento para dizer que você não é o poluidor, é o pagador, né? Então, você tem essa figura também. Então, o que a gente recomenda, né, assim, é que mais iniciativas como essa que vocês têm aí no Porto do Itaqui, por exemplo, né? Eu sei que o pessoal também da Vale, no Terminal Marítimo da Madeira, tem um controle muito grande também sobre a temática, né? Que a gente possa expandir isso para os outros portos do Brasil, evitar que essas bioinvasões ocorram, que tragam prejuízos à nossa biota, né? Que tragam prejuízos econômicos, ecológicos e sociais para nós brasileiros, né? Então, essa mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês e desejar a todos aí que forem assistir posteriormente, né, que possam gostar do nosso debate. Muito obrigado. Com certeza, é exatamente isso. Nós temos que começar a pensar, continuar a pensar de uma forma coletiva, de uma forma global. A nossa atuação é local, mas nós temos que pensar no coletivo e parar de pensar individualmente, que esse problema não é meu, essa responsabilidade não é minha. Não, essa responsabilidade é de todos nós. Nós fazemos parte de tudo que envolve sustentabilidade, de tudo que envolve o meio ambiente. Não é porque é um navio, é um transporte marítimo. Não, eu posso, enquanto comunidade pesqueira, enquanto comunidades ribeirinhas, nós podemos ser atingidos como já aconteceu no passado. Então, doutora Samara, suas palavras finais e agradecimento ao professor Newton, mais uma vez, que ele é essencial nesse trabalho. Ele está sendo chamado aí para todas as palestras e a gente aqui na comissão da OAB, a gente teve o maior prazer, ele teria que vir aqui para falar dessa questão ambiental. Samara. Agradeço aqui a oportunidade, o professor Newton explicou muito bem o tema, enriquecedor, todas as informações, e realmente a questão ambiental é uma ação conjunta e ação preventiva, a gente tem sempre que pensar dessa maneira, né? Porque a gente for remediar os impactos ambientais, vai ser muito mais difícil, porque o meio ambiente a gente não vai conseguir fazer com que ele retorne 100%, né, a sua posição atual, né, a sua condição atual. Então, a prevenção e essa atuação conjunta é primordial. Então, pequenos debates como esse trazem, né, essa importância, né, e essa conscientização. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito a conscientização. Então, quanto mais discutido um tema, mais a gente vai conseguir chegar até as pessoas para que elas vejam, né, a importância, né, o que aquilo ali traz, o que acarreta para o meio ambiente, como o caso de hoje, que a gente está falando, o tema de hoje sobre que ele é diretamente, né, ao meio ambiente, mas vários outros temas, se a gente tiver essas discussões, essa preocupação, essa atuação preventiva, a gente vai sempre conseguir prevenir do que ter que remediar. Então, esse debate foi muito importante, agradeço mais uma vez a oportunidade e o professor Newton de ter explanado tão bem sobre a temática. Uma boa noite a todos. Né? Agradecer também a Socorro Sá, que participou aqui no YouTube, a Ana Beatriz Vieira, que é membro da comissão,